Irma Grese tinha 22 anos quando foi executada por crimes de guerra. Ele enviou mulheres para as câmaras de gás, torturou prisioneiros com chicotes, humilhações e ataques de cães e manteve a ordem nos campos do Terceiro Reich por meio do medo e da violência. Ela era guarda em Ravensbrück, Auschwitz e Bergen-Belsen. Ela participou de seleções ao lado de Josef Mengele, supervisionou 30.000 detentas e aplicou punições destinadas a destruir qualquer dignidade restante. Ela não era uma psicopata isolada. Ela era uma jovem comum, treinada desde a adolescência na ideologia nazista, que se tornou um símbolo do sadismo institucionalizado. Sua beleza era desconcertante, sua crueldade era aterrorizante e seu poder era absoluto até o fim. Como um adolescente tímido, acabou se tornando um dos carrascos mais temidos do Terceiro Reich. Filha do Reich, nascimento de um monstro. Na pequena cidade de Reschen, Alemanha, Irma Ida Ilse Grese nasceu em 7 de outubro de 1923, em uma família da classe trabalhadora de 5 filhos. Seu pai, Alfred, era um leiteiro conservador, enquanto sua mãe, Berta, era empregada doméstica. Sua infância foi passada em um ambiente rural, longe da turbulência política que abalava as grandes cidades alemãs. Sua irmã Helene a descreveria como uma criança quieta e estranhamente retraída, que diante de um conflito preferia fugir ao confronto. A primeira virada em sua vida aconteceu em 1936. Com apenas 13 anos, Irma enfrentou um trauma que marcaria sua formação. Sua mãe cometeu suicídio ingerindo ácido clorídrico após descobrir a infidelidade do marido com a filha do taberneiro local. A estrutura familiar entrou em colapso justamente quando a Alemanha já havia caído sob o domínio absoluto do nacionalsocialismo. As escolas se tornaram centros de doutrinação onde cada matéria servia para incutir a ideologia nazista. O retrato de Hitler dominava todas as salas de aula, e os jovens absorviam diariamente a mensagem de superioridade ariana e rejeição dos elementos inferiores da sociedade. Aos 14 anos, com baixo desempenho acadêmico e pressionada pelas necessidades financeiras da família, Irma abandonou a escola. Ela trabalhou brevemente como ajudante em uma fazenda local e depois como assistente de loja em uma loja em Lübtheen. No entanto, ela encontrou um espaço onde se sentia valorizada, a Liga das Meninas Alemãs, Bund Deutscher Mädel. Apesar da oposição direta de seu pai, que rejeitava o regime nazista, Irma começou a frequentar secretamente as reuniões do BDM. Nessa organização, o jovem órfão encontrou estrutura, propósito e um senso de pertencimento. Suas características físicas, cabelos loiros, olhos azuis, pele clara, foram celebradas como o ideal de beleza ariana, recebendo elogios e atenção pela primeira vez em sua vida. A Liga das Meninas Alemãs funcionava como o equivalente feminino da juventude hitlerista, acolhendo meninas e adolescentes entre 10 e 18 anos. Sob o disfarce de um grupo de jovens convencional, ela moldava as futuras mães do Reich de acordo com os princípios nazistas. As atividades incluíam esportes e acampamentos, mas também doutrinação intensiva, aulas sobre higiene racial, biologia nacional socialista e lealdade incondicional ao Führer. Para Irma, cuja personalidade foi formada em um ambiente onde o vazio emocional se misturava à propaganda onipresente, o BDM ofereceu respostas para todas as suas dúvidas existenciais. A insegurança da adolescência encontrou alívio nas certezas absolutas do nazismo. Sua timidez se transformou em orgulho racial. Seu sentimento de abandono foi atenuado pelo pertencimento a uma comunidade popular, Volksgemeinschaft. Desobedecer ao pai para comparecer às reuniões marcou o primeiro passo em sua radicalização. Irma rompeu gradualmente com os valores tradicionais de sua casa e abraçou a nova moralidade nacional-socialista, onde a lealdade ao Estado tinha precedência sobre os laços familiares. Em 1939, aos 16 anos, ela se candidatou para se tornar aprendiz de enfermagem no sanatório Hohenlichen, onde oficiais e soldados feridos da SS eram tratados. Lá ele conheceu o Dr. Karl Gebhardt, médico pessoal de Heinrich Himmler e futuro criminoso de guerra. Embora não tenha sido aceita como enfermeira profissional devido à preparação acadêmica insuficiente, esse contato inicial com o mundo da SS abriu novas perspectivas para ela.
Depois dessa tentativa fracassada, Irma trabalhou brevemente em uma fazenda de laticínios em Fürstenberg. Por meio de contatos estabelecidos em Hohenliken, ele soube da possibilidade de treinamento como guarda no sistema de campos de concentração. Era um trabalho que prometia uniforme, autoridade, moradia e a oportunidade de contribuir diretamente para a limpeza racial da Alemanha. Em julho de 1942, com apenas 18 anos, Irma Grese entrou no campo de concentração feminino de Ravensbrück como aspirante a Aufseherin, supervisora. A jornada de menina tímida a devota do Terceiro Reich estava completa. A semente do mal havia sido plantada em solo fértil. Uma adolescente emocionalmente vulnerável, educada em escolas nazificadas, afastada da influência moderadora de sua família e constantemente exposta à glorificação da violência como método de purificação. Ravensbrück, o ritual de sangue que forja carrascos. Entre as exuberantes florestas de Mecklemburgo, cerca de 90 quilômetros ao norte de Berlim, ficava Ravensbrück, o único campo de concentração projetado especificamente para mulheres no sistema nazista. Inaugurado em maio de 1939, o que começou como uma instalação para deter oponentes políticas femininas, rapidamente se transformou em um centro de terror que abrigaria mais de 130 mil mulheres de toda a Europa. Ao chegar em julho de 1942, Grese foi designado para o programa de treinamento de Aufseherinnen, guardiões. Os candidatos viviam em alojamentos separados do resto do acampamento e seguiam um programa intensivo projetado não apenas para ensinar procedimentos, mas para transformar sua mentalidade. O treinamento começou com um processo de despersonalização. Os candidatos recebiam números, eram submetidos a uma rigorosa disciplina militar e era-lhes incutida a ideia fundamental do sistema de campos de concentração. Os prisioneiros não eram seres humanos, mas inimigos do Reich. Essa desumanização sistemática foi o primeiro passo para transformar jovens alemãs em instrumentos de terror estatal. Liderando o treinamento estava Dorothea Binz, supervisora-chefe de Ravensbrück e uma das figuras mais temidas do campo. Binz deu lições práticas sobre brutalidade, ensinando novos recrutas como administrar punições, como manter distância emocional dos prisioneiros e como exercer autoridade por meio da violência. Seu método de ensino era simples. Ele recompensava a crueldade e punia qualquer demonstração de empatia. Em um dos seus primeiros dias, Grese cometeu um erro imperdoável para os padrões da unidade. Ela se desculpou com uma prisioneira após acidentalmente esbarrar nela no pátio de treinamento. A reação de Binz foi imediata e severa. Na frente dos colegas de classe, Irma foi duramente repreendida e forçada a ficar horas na chuva. A mensagem estava gravada. Em Ravensbrück, compaixão era fraqueza. A lição foi aprendida profundamente. A partir daquele momento, Grese se esforçou para demonstrar sua resistência. Ele observou Binz meticulosamente, estudando seus gestos, sua maneira de andar entre os prisioneiros, seu olhar gelado. Ele começou a imitar o comportamento dela. A admiração que ela desenvolveu por esse mentor sádico era evidente para aqueles que os viam juntos. Uma dinâmica de aprendizagem foi estabelecida entre os dois, onde Binz representava o modelo e Grese, o aluno excepcional. O treinamento formal durava apenas algumas semanas, mas o treinamento real ocorria na prática diária. As guardas em treinamento acompanhavam os veteranos em suas patrulhas, observando como eles lidavam com diferentes situações. Eles aprenderam a reprimir qualquer ato de solidariedade entre prisioneiros. O objetivo era manter a população carcerária em um estado permanente de medo e desamparo. Após completar o período inicial, Irma recebeu seu primeiro instrumento de poder, um chicote curto de couro trançado. Essa ferramenta, mais simbólica do que prática, representava sua autoridade para punir. No início ele usou com alguma hesitação, mas logo desenvolveu um estilo próprio. Ele espancava prisioneiros por infrações menores, um olhar fixo constante, um passo fora da linha, um momento de descanso não autorizado. Cada golpe reforçava sua posição hierárquica e silenciava qualquer consciência moral restante. O ambiente rural serviu como catalisador para essa transformação. Ravensbrück operava sob um regime de terror calculado.
onde a fome, o frio, as doenças e o trabalho árduo enfraqueciam os presos. Os guardas testemunhavam sofrimento, degradação e morte diariamente. Essa exposição constante à dor dos outros produzia um efeito anestésico. O aberrante foi normalizado. Além dos deveres oficiais, Ravensbrück promoveu uma cultura institucional, onde os guardas competiam para demonstrar eficiência e resistência. Eram organizadas punições coletivas, nas quais todos eram obrigados a participar. Desde formações prolongadas na chuva, até espancamentos sistemáticos de prisioneiros designados como exemplos. A recusa em participar pode ser interpretada como falta de comprometimento ideológico. A doutrinação continuou até mesmo durante o tempo livre. Os guardas participavam de conferências ideológicas, exibições de filmes de propaganda e celebrações partidárias. Eles foram encorajados a formar relacionamentos com oficiais da SES, criando assim uma rede de lealdades pessoais que reforçava sua adesão ao sistema. Entre suas funções em Ravensbrück estava supervisionar as equipes de trabalho, grupos de prisioneiros designados para tarefas específicas dentro e fora do campo. Greze monitorava mulheres trabalhando em oficinas têxteis produzindo uniformes para o exército alemão. As condições eram desumanas, jornadas de 12 horas, sem pausas e cotas de produção impossíveis. Seu papel era manter o ritmo de trabalho por meio de intimidação constante. Ela também aprendeu a lidar com cães de guarda, pastores alemães treinados para atacar prisioneiros que tentavam escapar. Os exercícios incluíam soltar os animais contra alvos designados, geralmente prisioneiras punidas por delitos menores. Essa habilidade, que ele mais tarde aperfeiçoaria em Auschwitz, consolidou sua reputação como uma figura temida. O ponto alto de seu treinamento em Ravensbrück aconteceu quando ela foi designada para testemunhar uma execução no muro do campo. 2 prisioneiros poloneses tentaram escapar e foram recapturados. Como parte de seu treinamento avançado, Greze foi obrigado a observar todo o procedimento. Ele não desviou o olhar quando os tiros soaram. Ele não demonstrou nenhuma reação aos corpos caídos. Ele simplesmente tomou notas para seu relatório. Esse vazio emocional marcou um antes e um depois. No final de 1942, apenas 6 meses após sua chegada, Irma havia completado sua transformação básica. Sua eficiência, frieza e disposição para obedecer a qualquer ordem a distinguiam entre seus colegas. Quando as autoridades da SS solicitaram guardas femininas experientes para reforçar a equipe do complexo de Auschwitz-Birkenau, seu nome apareceu na lista de candidatas recomendadas. Antes de partir para a Polônia, Greze fez uma última visita à casa de sua família. Ela chegou vestida com seu uniforme preto, com o emblema da SS no colarinho, uma declaração silenciosa de sua nova identidade. Seu pai, ao vê-la se tornar uma representante do regime que ele desprezava, deu-lhe um tapa e ordenou que ela nunca mais voltasse. Foi a ruptura definitiva com sua vida anterior. Em março de 1943, aos 19 anos, Irma Greze foi transferida para Auschwitz-Birkenau, o epicentro do genocídio judeu. Ravensbrück havia cumprido sua função, transformá-la de uma civil em uma algoz. A Rainha do Inferno, Auschwitz sob seu chicote. Em março de 1943, sob um céu de chumbo na Polônia ocupada, Irma Greze desceu do trem na estação de Auschwitz. Aos 19 anos, essa jovem chegou ao maior centro de extermínio já construído. O complexo de Auschwitz-Birkenau, com suas cercas elétricas, torres de vigia e chaminés fumegando dia e noite, representou a industrialização perfeita do genocídio. O contraste entre sua aparência angelical e a brutalidade que ela logo demonstraria nesse cenário macabro lhe renderia apelidos que a assombrariam até o túmulo: a Bela Fera, o Anjo Loiro da Morte, a Hiena de Auschwitz. Nenhum outro guarda do sistema de campos de concentração nazista alcançaria tamanha notoriedade ou deixaria uma marca tão profunda na memória dos sobreviventes. Ao chegar, ela foi inicialmente designada para o campo de mulheres de Birkenau, Auschwitz II, um setor que estava em constante expansão devido às deportações em massa de judeus de toda a Europa. Suas primeiras tarefas foram relativamente pequenas: supervisionar equipes de trabalho
controlar correspondências e monitorar entregas de alimentos. Entretanto, sua dedicação e preparação prévia rapidamente chamaram a atenção de seus superiores. Em maio de 1944, coincidindo com o início da deportação em massa de judeus húngaros, Irma foi promovida ao posto de Oberaufseherin, supervisora sênior. Apesar da juventude, ela se tornou responsável pelo campo feminino de Birkenau C, supervisionando outros guardas e exercendo controle direto sobre aproximadamente 30.000 prisioneiras. O poder que essa nomeação lhe conferia era praticamente absoluto. A vida e a morte dependiam de suas decisões, de seus gestos, de seus caprichos. Sua participação no processo de extermínio assumiu múltiplas formas. A mais direta foi a presença deles nas seleções. Quando os trens lotados de deportados chegavam à rampa de Birkenau, Greze fazia parte do comitê de recepção. Junto com o infame doutor Joseph Mengele e outros oficiais, ele determinou quem seria enviado diretamente para as câmaras de gás e quem entraria no campo como trabalho escravo. Um leve gesto de seu chicote decidia destinos. À esquerda, morte imediata. À direita, uma agonia prolongada. O depoimento de Olga Lengyel, uma médica judia húngara que sobreviveu a Auschwitz, relata como Greze selecionava especificamente mulheres jovens e atraentes para eliminar, movido por ciúmes patológicos. Bastava que uma prisioneira tivesse um rosto bonito ou um corpo bem formado para que Irma a marcasse para a câmara de gás, escreveu Lengyel em suas memórias. Essa combinação de sadismo e inveja reflete a psicologia complexa que operava sob o sistema desumanizador nazista. Na vida cotidiana do campo, Greze estabeleceu um regime de terror constante. As formações Appel, sob sua supervisão, eram particularmente temidas. Ela forçava mulheres doentes e enfraquecidas a ficarem imóveis por horas sob o sol escaldante ou a neve. Quem desmaiou levou uma surra. Qualquer um que tentasse ajudar um companheiro caído era punido com igual ou maior severidade. O objetivo era claro: destruir qualquer vestígio de solidariedade entre os prisioneiros. Os depoimentos sobre seus métodos de tortura são assustadores em sua criatividade perversa. Uma de suas técnicas favoritas era ordenar que os prisioneiros segurassem pedras pesadas com os braços estendidos por horas. Quando seus braços finalmente cederam devido à exaustão, Greze os espancava por desobediência. Outra prática comum era forçar as mulheres a se ajoelharem no cascalho afiado enquanto recitavam slogans nazistas. Os cães sob seu controle tornaram-se extensões de sua crueldade. Durante uma marcha de prisioneiros até os locais de trabalho do lado de fora, Greze andava de bicicleta ao lado da coluna, com seus pastores alemães correndo ao lado. Quando uma mulher ficou para trás devido ao cansaço, ela ordenou que os animais atacassem. Testemunhas descreveram como ele assistia a esses ataques com visível excitação. Seus olhos brilhavam e sua respiração estava rápida. Testemunharam mais tarde no tribunal. Outro aspecto perturbador de seu comportamento em Auschwitz era seu fascínio por experimentos médicos. Ele manteve um relacionamento próximo com Joseph Mengele, a quem frequentemente acompanhava em suas visitas ao bloco médico. De acordo com depoimentos de profissionais médicos presos, Greze observou procedimentos cirúrgicos realizados sem anestesia e demonstrou interesse particular em experimentos ginecológicos que deixavam as vítimas estéreis ou gravemente mutiladas. A doutora Gisela Perl, uma ginecologista judia forçada a tratar Mengele, ofereceu um dos retratos mais perturbadores de Greze. Ela era uma das mulheres mais bonitas que já vi. Seu corpo era perfeito, seu rosto angelical, seus olhos azuis, os mais inocentes que se possa imaginar. E, no entanto, Irma Greze era a pervertida mais depravada, cruel e imaginativa que já conheci. Essa dualidade entre aparência e interior foi o que o tornou um símbolo do mal banalizado. A dimensão sexual do seu sadismo foi outro elemento recorrente nos depoimentos. Vários sobreviventes relataram como Greze abusava sexualmente de jovens prisioneiras. Estabeleceu relações de poder onde os escolhidos recebiam temporariamente um tratamento melhor em troca da submissão aos seus desejos. Quando se cansava deles, ele frequentemente os enviava para as seleções nas câmaras de gás. Ao mesmo tempo, ele manteve relações com vários oficiais da SS, incluindo o engenheiro Fritz Hössler.
Ela foi vista caminhando de braços dados com ele pelo campo, se comportando como um casal normal no meio do inferno. Essa capacidade de compartimentar, agir normalmente em certas esferas enquanto perpetra atrocidades em outras, é característica dos perpetradores do Holocausto. Em 1944, durante o auge do extermínio de judeus húngaros, Auschwitz-Birkenau estava operando em plena capacidade. As câmaras de gás e os crematórios funcionavam dia e noite. Nesse contexto de assassinato industrializado, Greze aperfeiçoou sua maquinaria pessoal de terror. A presença deles no campo era tão temida que o som de suas botas no cascalho era suficiente para provocar pânico coletivo. Quando ela entrou no quartel, lembrou um sobrevivente tcheco, havia silêncio absoluto. Ninguém respirava. Sabíamos que ninguém sairia vivo. Essa capacidade de inspirar terror com sua mera presença é característica daqueles que internalizaram completamente um sistema de dominação. Em janeiro de 1945, com o Exército Vermelho avançando para o oeste da Polônia, a evacuação de Auschwitz começou. Himmler ordenou que nenhum prisioneiro capaz de testemunhar caísse nas mãos dos soviéticos. Então, começaram as infames Marchas da Morte, onde milhares de prisioneiros eram forçados a caminhar centenas de quilômetros no meio do inverno. Greze participou da organização dessas marchas, selecionando quem partiria e quem, devido à extrema fraqueza, seria executado no local. Em 18 de janeiro de 1945, ele finalmente deixou Auschwitz. Seu destino inicial era Ravensbrück, onde permaneceu brevemente antes de ser transferida para Bergen-Belsen. Ela deixou um legado de terror, sangue e perversão que a tornaria inesquecível para os sobreviventes. O último trono do mal, Irma Greze, em Bergen-Belsen. Nos primeiros meses de 1945, enquanto as forças aliadas avançavam inexoravelmente em direção ao coração do Terceiro Reich, Irma Greze, com apenas 21 anos, encontrou seu destino final no campo de concentração nazista, Bergen-Belsen. Este campo, localizado na Baixa Saxônia, Alemanha, se tornaria o estágio final de sua carreira como instrumento de terror estatal e também o lugar onde ela finalmente seria capturada pelas tropas britânicas. A evacuação de Auschwitz começou em 18 de janeiro de 1945, diante do avanço imparável do Exército Vermelho. Sob ordens estritas de Heinrich Himmler, de que nenhum prisioneiro capaz de testemunhar deveria cair nas mãos dos soviéticos, a SS organizou as infames Marchas da Morte. Milhares de detentos, enfraquecidos por anos de desnutrição e trabalho forçado, foram forçados a caminhar centenas de quilômetros no auge do inverno, em temperaturas abaixo de zero, com pouca comida e vigilância implacável. Greze participou ativamente dessas evacuações, escoltando prisioneiros em seu caminho para Ravensbrück. Testemunhas sobreviventes descreveram seu comportamento durante essas marchas como implacável. Ele espancava aqueles que ficavam para trás, ordenava que aqueles que desmaiavam de exaustão fossem fuzilados e mantinha o mesmo nível de crueldade que havia desenvolvido em Auschwitz. Após uma breve estadia em Ravensbrück, Irma foi transferida para Bergen-Belsen, em março de 1945. Este campo apresentava uma realidade diferente dos anteriores. Originalmente estabelecido como um campo de permanência para prisioneiros com documentos estrangeiros que poderiam ser trocados por alemães mantidos no exterior, Belsen não tinha câmaras de gás ou instalações especificamente projetadas para extermínio em massa. Entretanto, nos meses finais da guerra, tornou-se o destino final das evacuações dos campos do leste, causando um colapso completo de sua infraestrutura. Ao chegar, Greze encontrou uma cena apocalíptica. Projetado para abrigar cerca de 10.000 detentos, Bergen-Belsen agora abrigava mais de 60.000 pessoas amontoadas em alojamentos muito pequenos. As rações alimentares eram praticamente inexistentes. O sistema de saúde entrou em colapso total. Os corpos se amontoavam aos milhares, sem possibilidade de enterrá-los. Epidemias de tifo, disenteria e tuberculose se espalharam descontroladamente em um ambiente onde os prisioneiros dormiam amontoados entre os vivos e os mortos. Essa decomposição estrutural, longe de suavizar a atitude de Greze, parecia intensificar seu sadismo.
Testemunhas que sobreviveram a Bergen-Belsen relataram como, mesmo no caos, ele manteve sua aparência impecável, seu uniforme imaculado, suas botas brilhantes, criando um contraste grotesco com a miséria ao redor. Apesar do colapso óbvio do Reich, Irma continuou a aplicar punições brutais até o fim. Ele forçava mulheres moribundas a ficarem de pé por horas. Ele espancava prisioneiros por infrações menores, como pegar cascas de batata do chão. Ele organizou exercícios punitivos em que prisioneiros esqueléticos tinham que fazer agachamentos ou saltos até desmaiar de exaustão. Não havia mais nenhum propósito prático nessas torturas. Eles eram a pura expressão do sadismo institucionalizado. Um relato particularmente angustiante vem de um sobrevivente húngaro que descreveu como, dias antes da libertação, Grezi ordenou que duas irmãs se separassem durante um processo de seleção. Quando eles tentaram ficar juntos, ele bateu a cabeça deles repetidamente, até que ambos ficaram inconscientes. Josef Kramer, o comandante de Bergen-Belsen, apelidado de A Besta de Belsen, foi superior de Grezi em Auschwitz. Juntos, eles estabeleceram um regime em que a morte por fome, doenças e violência absoluta atingiu proporções inimagináveis. Nas últimas semanas de março e início de abril de 1945, a situação em Bergen-Belsen se deteriorou a um ponto impossível de descrever em palavras. Os mortos somavam milhares todos os dias. Não havia comida, água potável ou remédios. Os quartéis estavam tão superlotados que muitos prisioneiros dormiam ao relento, em lama misturada com excrementos humanos. O cheiro de decomposição era perceptível a quilômetros de distância. Ao contrário de outros campos que foram evacuados com a chegada das tropas aliadas, Bergen-Belsen não pôde ser evacuado. A maioria dos seus presos estava fraca demais para marchar. Além disso, o tifo e outras doenças contagiosas tornavam impensável sua movimentação. Muitos guardas fugiram, desertando para salvar suas vidas. Irma Grezi, no entanto, permaneceu. Enquanto outros tentavam se esconder, vestir roupas civis ou fabricar identidades falsas, ela se manteve firme ao lado de Kramer. Esta decisão foi interpretada de várias maneiras. Alguns consideram-na um sinal do seu fanatismo ideológico até ao fim. Outros sugerem que, dada sua juventude e gênero, ela acreditava que receberia um tratamento leniente dos britânicos. Em 13 de abril de 1945, com as forças britânicas a poucos quilômetros de distância, um evento inesperado ocorreu. Por meio de intermediários, Josef Kramer estabeleceu contato com o comando britânico, propondo um acordo de não agressão. Citando o perigo de propagação de epidemias caso o acampamento fosse bombardeado, ele se ofereceu para entregá-lo intacto. Os britânicos aceitaram. 2 dias depois, em 15 de abril, unidades da 11ª Divisão Blindada Britânica entraram em Bergen-Belsen. O que eles encontraram superou seus piores pesadelos. Mais de 13.000 corpos insepultos jaziam espalhados pelo interior. Outros 60.000 prisioneiros em vários estados de emagrecimento vagavam como fantasmas ou morriam. O brigadeiro Glyn Hughes, um oficial médico envolvido na libertação, descreveu-o como o lugar mais horrível que já vi. A BBC e outros meios de comunicação internacionais documentaram meticulosamente esse horror. Imagens de montanhas de cadáveres esqueléticos, valas comuns e sobreviventes que pareciam cadáveres ambulantes chocaram o mundo. Bergen-Belsen se tornou um símbolo do Holocausto, e seus libertadores se tornaram testemunhas excepcionais da barbárie nazista. Irma Grezi não tentou escapar. Ele estava presente, uniformizado, quando os britânicos assumiram o controle do campo. As primeiras horas após a libertação foram caóticas. Os soldados, sobrecarregados pelo horror que estavam testemunhando, tiveram que se concentrar em medidas médicas urgentes. Eles organizaram equipes médicas, distribuíram comida com extremo cuidado, já que uma alimentação repentina poderia matar prisioneiros gravemente desnutridos, e começaram a tarefa titânica de enterrar milhares de cadáveres. Para esta última tarefa, os britânicos usaram pessoal nazista capturado. Guardas da SS, oficiais administrativos e médicos foram forçados a carregar cadáveres e depositá-los em valas comuns cavadas com tratores. Entre elas estava Irma Grezi, que durante 2 dias transportou corpos sob escolta armada. Fotografias desse momento,
a jovem guarda carregando os corpos de vítimas que ela mesma possivelmente torturou, tornaram-se imagens icônicas do fim do Terceiro Reich. Em 17 de abril, 2 dias após sua libertação, Greze foi formalmente presa. Junto com outros membros do pessoal de Belsen, ela foi temporariamente mantida em uma antiga academia de treinamento de tanques da Wehrmacht, localizada a 3 quilômetros do campo. Durante o interrogatório inicial, ele manteve uma atitude desafiadora. Quando um oficial britânico perguntou se ele sentia remorso pelo que havia acontecido, ele respondeu com uma frase que definia sua posição ideológica. Era nosso dever exterminar elementos antissociais para que o futuro da Alemanha fosse garantido. Essa declaração, mais do que qualquer ato específico, revelou a verdadeira natureza do crime. Não era apenas crueldade individual, mas uma perversão ética sistemática, onde o assassinato em massa era justificado como um imperativo moral. Irma Greze não se via como uma criminosa. Ela se considerava uma autoridade eficiente que havia cumprido seu dever para com o Estado e a raça. Os dias seguintes à sua prisão foram marcados por um contraste brutal. Enquanto médicos militares lutavam desesperadamente para salvar milhares de prisioneiros, muitos dos quais morreram apesar dos esforços enfraquecidos demais para se recuperar, Greze e outros detidos aguardavam seu destino. Para as vítimas que sobreviveram o suficiente para ver seus algozes sob custódia, esse momento representou uma reversão da ordem que governou suas vidas por anos. Bergen-Belsen foi o capítulo final da carreira de Irma Greze como instrumento de terror nazista. O comportamento deles ali, permanecendo fiéis à brutalidade institucionalizada, mesmo quando o regime desmoronava ao seu redor, demonstra como o sistema de campos de concentração não apenas destruiu suas vítimas diretas, mas também deformou irrevogavelmente seus operadores. A hora do julgamento. O mundo contra a hiena de Auschwitz. Em meados de setembro de 1945, 5 meses após a libertação de Bergen-Belsen, um dos primeiros julgamentos contra criminosos nazistas começou na pequena cidade de Lüneburg. Oficialmente conhecido como o primeiro julgamento de Belsen, ocorreu sob jurisdição militar britânica na prefeitura local, que havia sido temporariamente convertida em um tribunal. Entre os 45 acusados, guardas, oficiais e médicos do sistema de campos de concentração, uma figura imediatamente capturou a atenção internacional. Irma Greze, a guarda mais jovem e notória, cujo rosto angelical contrastava dramaticamente com os crimes dos quais ela era acusada. O tribunal foi presidido pelo major-general HPM Barney Ficklin, acompanhado por um painel de oficiais britânicos. O promotor principal, coronel T.M. Backhouse, preparou um caso meticuloso com base em centenas de depoimentos de sobreviventes, documentação capturada e evidências forenses coletadas após a libertação. As acusações contra Greze eram extremamente graves: crimes de guerra, maus tratos sistemáticos a prisioneiros e envolvimento direto na seleção de vítimas para as câmaras de gás em Auschwitz-Birkenau. Desde o primeiro dia, a presença de Irma gerou um fascínio mórbido. Com apenas 22 anos, vestida com um simples terno cinza e cabelos loiros cuidadosamente penteados, ela parecia mais uma secretária do que uma das piores criminosas de guerra do século XX. Os jornalistas presentes imediatamente destacaram essa contradição visual. Um correspondente do London Times escreveu: "É difícil acreditar que essa garota de aparência inocente seja a mesma que infligiu torturas indescritíveis a mulheres indefesas. O horror se esconde por trás do rosto de uma boneca." O julgamento seguiu o modelo anglo-saxão: apresentação de acusações, depoimento de testemunhas, interrogatório e argumentos finais. Greze recebeu um advogado de defesa, o Major LSW Cranfield, um oficial britânico que assumiu a tarefa profissionalmente, mas sem entusiasmo. A estratégia defensiva era limitada: negar as acusações mais sérias, minimizar sua autoridade real dentro do sistema e retratá-la como uma jovem mulher simplesmente seguindo ordens superiores. Durante sua declaração de abertura, Irma ofereceu uma versão simplificada de sua biografia. Ela alegou ter tentado se tornar enfermeira, mas foi enviada contra sua vontade para Ravensbrück pelo Serviço de Emprego Alemão. Ele negou ter se candidatado voluntariamente para trabalhar no campo
ou ter demonstrado entusiasmo ideológico. Ele descreveu suas funções como puramente administrativas e de supervisão, sem nenhuma conexão direta com a extrema violência que lhe é atribuída. Sobre o uso do chicote, um dos itens mais citados pelas testemunhas, ele admitiu tê-lo portado, mas minimizou sua utilidade. Era um chicote muito leve, e mesmo se eu batesse em alguém com ele, dificilmente machucaria. Esta declaração provocou murmúrios de descrença entre os sobreviventes presentes na sala. Ele negou veementemente ter participado de seleções para câmaras de gás ou ter ordenado execuções. Sua estratégia era clara: reconhecer o mínimo inegável e rejeitar o mais sério. O verdadeiro impacto do julgamento veio com os depoimentos das vítimas. Durante semanas, dezenas de sobreviventes de diferentes nacionalidades, poloneses, húngaros, franceses, tchecos, holandeses, subiram ao palco para relatar suas experiências. Suas declarações, muitas vezes interrompidas por lágrimas ou momentos de bloqueio emocional, construíram um retrato coerente e devastador do acusado. Uma testemunha polonesa, Ilona Stein, relatou como Grazy espancou brutalmente uma prisioneira que havia pegado um pedaço de nabo do chão para saciar sua fome. Ele a chutou repetidamente no abdômen enquanto ela estava deitada no chão, gritando que ela era uma porca judia roubando comida alemã. Outra sobrevivente, Helen Copper, descreveu como Irma usava seus cães contra prisioneiros enfraquecidos. Ela ordenava que os animais atacassem enquanto observava com uma expressão de intenso prazer. Ela nunca desviava o olhar. Particularmente chocantes foram os depoimentos relacionados ao seu comportamento durante as seleções em Auschwitz. Várias testemunhas concordaram que Grazy não apenas acompanhava médicos como Mengele, mas também fazia seleções por iniciativa própria, enviando mulheres para as câmaras de gás por capricho ou por animosidade pessoal. A doutora Ada Binko, uma médica judia polonesa forçada a trabalhar na enfermaria de Auschwitz, ofereceu um dos relatos mais detalhados do envolvimento de Grazy em experimentos médicos. Ela descreveu como o réu comparecia regularmente às cirurgias realizadas sem anestesia e demonstrava interesse particular em procedimentos ginecológicos que deixavam as vítimas estéreis. Sua expressão durante essas sessões, afirmou Binko, era de absoluto fascínio, como alguém assistindo a um espetáculo prazeroso. Esses relatos gradualmente construíram uma imagem de Grazy não como uma mera executora de ordens, mas como uma perpetradora entusiasmada que excedia seus deveres oficiais para infligir sofrimento gratuito. Os depoimentos revelaram uma mulher que encontrou no poder absoluto sobre outros seres humanos uma fonte de gratificação pessoal e que desenvolveu seu próprio sistema de tortura e humilhação. O acusado permaneceu impassível durante todo o processo. Sentada ereta, com as mãos no colo, ela ouviu os depoimentos sem demonstrar nenhuma reação visível. Sem arrependimento, sem raiva, sem negação exaltada. Essa frieza impressionou os observadores tanto quanto as atrocidades descritas. Um jornalista do Manchester Guardian a descreveu como uma estátua de uniforme, incapaz de compreender a magnitude de suas ações ou, mais assustadoramente, totalmente consciente, mas despreocupada. Durante o interrogatório, Grazy negou consistentemente todas as alegações específicas. A cada depoimento, ele respondia com variações de "não me lembro desse incidente" ou "isso nunca aconteceu". Quando lhe mostraram fotos de cadáveres empilhados em Bergen-Belsen, ela respondeu que supervisionava apenas uma parte do campo e não era responsável pelas condições gerais. Sua defesa baseava-se na fragmentação de responsabilidades característica do sistema nazista, onde cada perpetrador podia se refugiar na limitação formal de suas funções. O promotor Beckhaus atacou essa estratégia durante seu interrogatório. A senhora está dizendo, Fräulein Grazy, que todas essas pessoas de diferentes países, que não se conheciam, que prestaram juramento perante este tribunal, inventaram os mesmos detalhes sobre a sua conduta? Acha que é coincidência que todas descrevam você usando o mesmo chicote, os mesmos cães e aplicando as mesmas punições? Sua resposta revelou a mentalidade desenvolvida no sistema de campos de concentração. Essas pessoas são inimigas do Reich. Elas mentem para se vingar. Essa frase, mais do que qualquer testemunho, mostrou como a desumanização das vítimas permanecia intacta em sua mente.
meses após a queda do regime nazista. O contraste entre sua juventude e a monstruosidade dos atos descritos gerou um debate paralelo ao processo judicial. Psiquiatras nomeados pelo tribunal a examinaram e não encontraram sinais de doença mental. Irma Grese não era uma psicopata no sentido clínico. Foi o produto de um sistema ideológico que normalizou o genocídio como política de Estado. Esse diagnóstico era mais perturbador do que a ideia de uma mente individual desequilibrada. Um momento crucial no julgamento ocorreu quando a defesa tentou argumentar que Grese, uma jovem sem educação superior, havia sido manipulada pelo aparato de propaganda nazista desde a adolescência. O promotor respondeu com uma pergunta direta: "Você se considera responsável por alguma morte em Auschwitz ou Bergen-Belsen?" Após um longo silêncio, Irma respondeu: "Não. Eu só estava cumprindo meu dever." Essa resposta encapsulou a chamada banalidade do mal, que Hannah Arendt descreveria anos depois. A capacidade de pessoas comuns de cometer atrocidades extraordinárias quando estas são apresentadas como funções burocráticas dentro de um sistema moralmente invertido. Grese não se via como uma criminosa, mas sim como uma funcionária eficiente em um sistema que havia redefinido a moralidade desde seus fundamentos. À medida que o julgamento avançava, a vida no tribunal assumiu uma rotina própria. Durante os intervalos, Irma conversava calmamente com outros réus, lia revistas ou arrumava o cabelo. Essa normalidade em meio a histórias de horror extremo era mais perturbadora para os observadores do que qualquer reação emocional visível. O juiz Bernie Ficklin comentou reservadamente que nunca tinha visto uma ré tão jovem com tanto controle sobre suas emoções. Em 17 de novembro de 1945, após 54 dias de procedimentos, o tribunal emitiu seu veredito. Dos 45 réus, 30 foram considerados culpados de crimes de guerra. 11 foram condenadas à morte, incluindo Irma Grese. Ela foi a única jovem condenada à morte por enforcamento pelos britânicos no século XX, junto com Elisabeth Wolkenrath e Johanna Bormann, também guardas de campos de concentração. Ao ouvir a sentença, Grese não demonstrou nenhuma reação visível. Não houve lágrimas, nem protestos, nem desmaios. Ele apenas abaixou a cabeça levemente em sinal de compreensão. Quando o juiz perguntou se ele tinha algo a dizer, ele respondeu claramente: "Não tenho nada a acrescentar." A imagem daquela loira de 22 anos, condenada à morte por crimes contra a humanidade, apareceu em jornais do mundo todo. Para muitos, ele representava o enigma moral do Terceiro Reich. Como uma nação culturalmente avançada, transformou jovens comuns em instrumentos de genocídio industrial. Seu rosto sereno tornou-se um símbolo involuntário de uma geração deformada pelo totalitarismo. Hamelin, o dia em que a hiena foi enforcada. Nas primeiras horas de 13 de dezembro de 1945, a prisão de Hamelin, na Baixa Saxônia, Alemanha, estava cheia de atividades incomuns. Sob ocupação britânica desde o fim da guerra, este antigo reformatório juvenil se tornou um centro de detenção para criminosos de guerra nazistas. Naquela manhã fria, os preparativos para uma série de execuções estavam em andamento. Entre os prisioneiros condenados que aguardavam seu destino final, estava Irma Grese, de 22 anos, a guarda mais jovem e notória do sistema de campos de concentração. Desde sua sentença de morte em 17 de novembro, Grese estava mantido em uma cela isolada. Durante essas semanas de espera, seu comportamento confundiu os guardas britânicos. Ele não demonstrou sinais de colapso emocional nem implorou por misericórdia, como outros condenados fizeram. Pelo contrário, ela mantinha uma rotina meticulosa. Acordava cedo, arrumava o cabelo com cuidado e passava horas lendo ou contemplando silenciosamente as paredes. À noite, segundo relatos de funcionários da prisão, ele cantava músicas da juventude hitlerista em voz baixa. O carrasco designado para as execuções foi Albert Pierrepoint, carrasco oficial da coroa britânica. Pierrepoint adquiriu a reputação de um profissional meticuloso que buscava minimizar o sofrimento por meio de uma técnica impecável. Para cada condenado, ele calculou cientificamente o comprimento exato da corda e a distância de queda necessária para causar morte instantânea por fratura cervical, com base no peso, altura e físico. Dias antes,
Pierre Point havia visitado Hamelin para tomar essas medidas. Com uma fita métrica na mão, ele registrou que Irma Grese tinha 1,65 m de altura e pesava aproximadamente 50 quilos. Com esses dados, ele determinou que seria necessária uma queda de 2,32 metros para garantir a morte imediata. Ele registrou esses cálculos em seu diário de bordo, junto com os de outros 10 condenados que seriam executados sequencialmente naquele dia. As execuções foram organizadas com precisão militar. As mulheres seriam enforcadas individualmente, enquanto os homens seriam enforcados em pares, em outra forca com alçapão duplo. A ordem foi estabelecida em ordem alfabética. Elisabeth Volkenrath foi a primeira mulher levada à forca. Irma Grese seria a segunda. Às 9h23, após a execução de Volkenrath, os assistentes de Pierre Point foram à cela de Grese. O oficial responsável a chamou pelo nome, Irma Grese. De acordo com o protocolo, suas mãos foram amarradas atrás das costas com uma tira de couro. Ela tinha permissão para usar suas próprias roupas. Um vestido escuro simples, meias e sapatos baixos. Ela não usava joias nem distintivos, exceto por um pequeno broche de prata que foi removido. O corredor que levava do bloco de celas até a câmara de execução tinha aproximadamente 15 metros de comprimento. Testemunhas descreveram Grese caminhando com passos firmes, sem precisar de apoio. Seu rosto, de acordo com o relatório oficial, permaneceu composto e sem expressão visível. Ele não olhou para os guardas, nem falou nada durante a viagem. Ao entrar na câmara de execução, uma sala retangular com paredes caiadas de branco, iluminada por luzes simples, Irma observou brevemente o ambiente. A forca consistia em uma plataforma elevada com um alçapão no centro, sobre o qual pendia a corda preparada. Estavam presentes como testemunhas oficiais o médico da prisão, o governador, o capelão militar e vários oficiais britânicos. O silêncio era absoluto. Pierre Point, vestido formalmente com um terno escuro e gravata, levou-a até a marca de giz desenhada acima do alçapão. Grese se posicionou sem resistência. Quando o carrasco colocou o capuz branco sobre sua cabeça, ela proferiu sua única e última palavra: Schnell, rápido. Esta expressão final foi interpretada de várias maneiras. Alguns consideram isso uma demonstração de coragem estoica, outros uma última tentativa de controlar seu destino. Também pode refletir um desejo de acabar rapidamente com um momento insuportável de vulnerabilidade para alguém acostumado a exercer poder absoluto sobre os outros. Exatamente às 9h34, Pierre Point puxou a alavanca. A escotilha se abriu com um estrondo alto. O corpo de Irma Grese caiu à distância calculada. A morte, conforme posteriormente atestado pelo médico, foi instantânea devido à fratura cervical entre a segunda e a terceira vértebras. O protocolo britânico exigia que o corpo permanecesse pendurado por 20 minutos antes de ser retirado. Durante esse tempo, o médico monitorou o pulso até que a morte fosse confirmada. Às 9h54, o corpo foi baixado e colocado em um caixão de madeira simples, sem inscrições. A certidão de óbito oficial registrava Irma Ida Ilse Grese. Morreu por enforcamento em 13 de dezembro de 1945, às 9h34. Causa da morte: lesão na medula espinhal devido à fratura cervical. Albert Pierre Point, que executou quase 500 pessoas ao longo de sua carreira, incluindo vários criminosos de guerra nazistas, deixou um registro escrito desse momento. Em suas memórias, publicadas décadas depois, ele dedicou um breve parágrafo a Grese. Ela era jovem e fisicamente bela. Subiu no cadafalso sem ajuda e olhou para os presentes sem medo visível. Não demonstrou remorso. Morreu instantaneamente. A execução de Irma Grese não foi um evento isolado. Foi parte de um processo mais amplo de justiça transicional após a queda do Terceiro Reich. No mesmo dia, outros 10 condenados dos julgamentos de Belsen foram executados, incluindo Joseph Kramer, comandante do campo, e Elisabeth Volkenrath, supervisora-chefe. Essas execuções representavam a aplicação prática do princípio estabelecido em Nuremberg. Crimes contra a humanidade devem ser punidos, independentemente de terem sido cometidos sob ordens superiores. Para os sobreviventes do campo,
Notícias como a execução de Greze ofereceram uma sensação de encerramento, embora muitos tenham expressado que nenhuma punição poderia realmente compensar o que haviam vivenciado. Magda Hellinger, uma sobrevivente húngara de Auschwitz, declarou: "Sua morte não traz de volta aqueles que ele assassinou, mas pelo menos mostra que até os monstros mais bonitos eventualmente enfrentam consequências." As execuções foram amplamente cobertas pela imprensa internacional. O Times de Londres publicou: "Justiça em Hamelin, carrascos de Belsen executados." O New York Times mancheteou: "A Bela e a Fera cai, Irma Greze enforcada por britânicos." Esta notícia gerou reações mistas. Para muitos, representava uma justiça necessária. Para outros, elas levantaram questões desconfortáveis sobre a pena de morte, mesmo quando aplicada a criminosos de guerra. O que tornou a execução de Greze particularmente chocante foi sua juventude. Aos 22 anos, ela foi a mulher mais jovem executada sob jurisdição britânica no século XX. Sua aparência angelical contrastava dramaticamente com os atos monstruosos que ele havia cometido. Essa contradição alimentou questões perturbadoras. Como uma jovem aparentemente normal pôde chegar a tais extremos de crueldade? O que isso revelou sobre a natureza humana e o poder da doutrinação totalitária? Após a execução, seguindo os procedimentos britânicos padrão, o corpo de Irma Greze não foi entregue aos parentes nem levado para um cemitério público. Junto com os outros homens executados, ele foi enterrado em uma cova anônima no pátio dos fundos da prisão de Hamelin. Essa prática visava evitar que os túmulos se tornassem locais de peregrinação para simpatizantes nazistas. Apenas um número identificava cada corpo, sem lápides ou cerimônias. O caixão de Greze foi colocado em uma vala cavada para a ocasião, a poucos metros da forca onde ele caiu. A terra estava compactada, sem marcas ou referências visíveis. O capelão militar fez uma breve oração, não por respeito ao falecido, mas como uma afirmação dos princípios humanitários que o processo de justiça buscava restaurar. Os pertences pessoais de Irma, poucos e de pouco valor, foram inventariados e armazenados. Entre eles estava um pequeno diário onde ele havia escrito algumas reflexões sobre seu tempo na prisão. Embora o conteúdo completo nunca tenha sido revelado publicamente, as autoridades que o analisaram disseram que ele continha principalmente reflexões sobre sua infância e algumas referências à sua crença persistente na ideologia nazista. Não houve menção de arrependimento. Com sua execução, Irma Greze se tornou um símbolo de vários fenômenos simultâneos: a capacidade do totalitarismo de corromper jovens comuns, a banalidade do mal personificado por perpetradores diretos, o papel das mulheres em sistemas repressivos e a dificuldade de aplicar a justiça convencional a crimes sem precedentes. Sua morte não respondeu a essas questões, mas as levantou claramente para as gerações futuras. Em 13 de dezembro de 1945, às 9h34, a vida de Irma Greze chegou ao fim. Seu legado de horror, no entanto, sobreviveria nos testemunhos daqueles que sofreram sob seu comando. O túmulo amaldiçoado, ou monte funerário que nunca descansa. Por quase uma década, o corpo de Irma Greze ficou esquecido no pátio dos fundos da prisão de Hamelin, junto com os restos mortais de outros criminosos de guerra executados pelos britânicos. Nenhuma lápide, nenhuma flor, nenhuma cerimônia memorial. O silêncio em torno de seu túmulo parecia uma tentativa simbólica de apagar sua existência, como se a terra pudesse absorver não apenas seus restos físicos, mas também a memória de seus crimes. Contudo, em 1954, circunstâncias políticas e administrativas perturbaram esse esquecimento deliberado. Naquele ano, como parte do processo de normalização das relações com a nova República Federal da Alemanha, as autoridades britânicas decidiram devolver o controle da prisão de Hamelin à administração alemã. Essa transferência levantou uma questão prática: o que fazer com as sepulturas sem identificação no pátio? As autoridades concordaram em exumar os restos mortais dos 91 homens executados, incluindo Greze, e transferi-los para o cemitério municipal de Hamelin, especificamente para uma seção chamada Amwell. O processo de exumação, realizado discretamente para evitar publicidade, foi meticulosamente documentado.
Peritos forenses identificaram cada corpo usando registros odontológicos e características físicas preservadas. Os restos mortais de Irma foram removidos, colocados em um novo caixão e preparados para realocação. Aquelas mãos que espancavam, torturavam e selecionavam vítimas para a morte agora eram meros ossos frágeis manuseados com luvas de látex por autoridades silenciosas. A transferência para o cemitério Amvel gerou polêmica. Grupos de sobreviventes do Holocausto protestaram contra o que consideravam um enterro digno para criminosos de guerra. A comunidade judaica alemã, que está passando por reconstrução, expressou preocupação de que esses túmulos possam se tornar locais de peregrinação para simpatizantes neonazistas. Por outro lado, alguns parentes dos executados exigiram o direito de marcar os túmulos com nomes. A solução foi um compromisso estranho. Os corpos seriam enterrados em lotes individuais, mas sem nomes visíveis. Alguns túmulos eram marcados apenas com pequenas cruzes de madeira, pagas por parentes que as solicitaram especificamente. Greze recebeu uma dessas cruzes paga por uma irmã que sempre manteve discrição e nunca falou publicamente sobre ela. O que as autoridades não podiam controlar era o conhecimento não oficial da localização exata de cada sepultura. Por meio de rumores, informações vazadas e mapas mantidos por antigos funcionários do cemitério, grupos neonazistas identificaram o local onde Irma estava. No final da década de 1960 e início da década de 1970, flores, pequenas bandeiras com símbolos proibidos e bilhetes escritos à mão começaram a aparecer periodicamente. Para certos círculos extremistas, a Bela e a Fera havia se tornado um mártir, uma vítima do castigo imposto pelos vencedores. Este fenômeno perturbador ilustra um padrão recorrente em sociedades pós-conflito: a transformação de perpetradores em símbolos políticos. Por meio de publicações marginais, panfletos clandestinos e mais tarde fóruns na internet, a imagem de Greze foi distorcida. Seus crimes foram minimizados. As circunstâncias atenuantes foram exageradas. Foram inventadas narrativas nas quais ela aparecia como uma jovem patriota sacrificada. Em resposta a esse culto emergente, as autoridades alemãs adotaram medidas mais rigorosas. Em 1985, todas as cruzes de madeira foram removidas do setor Amvel. A área foi nivelada e coberta com grama uniforme, eliminando qualquer referência visível. Registros oficiais indicando a localização exata de cada sepultura foram classificados. A intenção era clara: criar um esquecimento administrativo que dificultasse a veneração neofascista. No entanto, essa decisão gerou debate entre historiadores e especialistas em memória histórica. Alguns argumentaram que o apagamento deliberado dessas sepulturas representava uma forma de evasão coletiva, uma tentativa de eliminar não apenas os símbolos, mas também a reflexão necessária sobre como cidadãos comuns haviam se tornado perpetradores. Outros defenderam a medida como necessária para evitar a glorificação de criminosos. O paradoxo resultante é fascinante. Enquanto os restos físicos de Greze foram deliberadamente obscurecidos, sua figura ganhou presença na cultura popular e acadêmica. Documentários, livros, artigos especializados e obras de ficção exploraram seu caso de vários ângulos. Para muitos, ela representava questões perturbadoras sobre a natureza humana, como uma jovem aparentemente normal se transformou em uma torturadora sádica. Foi o resultado de circunstâncias excepcionais ou uma revelação de potenciais obscuros presentes em todos? A figura de Irma Greze tem sido analisada a partir de diversas perspectivas teóricas. Abordagens psicológicas exploram como sua infância traumática, suicídio materno, um relacionamento conflituoso com um pai autoritário, pode ter criado vulnerabilidades que a doutrinação nazista explorou. Análises feministas examinam como o regime ofereceu a mulheres como ela um tipo particular de empoderamento perverso, baseado na dominação de outros seres humanos. Estudos sobre o totalitarismo o apresentam como um caso paradigmático de como os sistemas ideológicos podem reconfigurar completamente a bússola moral dos indivíduos. A filósofa Hannah Arendt forneceu ferramentas conceituais para entender casos como o dela por meio de sua análise de Adolf Eichmann. O conceito de banalidade do mal,
A ideia de que atrocidades extremas podem ser cometidas por pessoas comuns seguindo ordens dentro de sistemas burocráticos ilumina aspectos do comportamento de Gracie. Assim como Eichmann, ela não apresentava sinais de sadismo patológico prévio ou distúrbios óbvios. A maldade dele surgiu e se desenvolveu dentro do ecossistema dos campos de concentração. O psicólogo Philip Zimbardo, conhecido pelo experimento da prisão de Stanford, usaria casos como o de Gracie para desenvolver sua teoria do efeito Lúcifer, como situações de poder absoluto transformam o comportamento humano. De acordo com essa perspectiva, não foram características individuais excepcionais, mas as circunstâncias estruturais do sistema nazista que transformaram uma jovem comum em uma torturadora. Em 1995, 50 anos após sua execução, surgiu uma proposta controversa: transferir os restos mortais dos criminosos de guerra nazistas para um local não identificado, possivelmente o mar. Os proponentes argumentaram que essa medida eliminaria permanentemente o problema dos túmulos de peregrinação. Os oponentes acreditavam que isso constituiria uma forma de revisionismo histórico, uma tentativa de apagar não apenas os corpos, mas também as evidências físicas dos julgamentos que estabeleceram sua culpa. No final, a proposta foi rejeitada, mas o debate revelou como, décadas depois, a questão permaneceu em aberto.